Salve, salve a todos, amigos, companheiros, internautas. Hoje, nesse momento espírita, nós vamos abordar um outro tema do Evangelho de Jesus, que tem tudo a ver com a modernidade, com os dias atuais, né? Os verdadeiros estudiosos do Evangelho, os exegetas que fazem a interpretação, sabem muito bem fazer esta analogia, fazer essa comparação com o que acontece no dia a dia da vida das pessoas. O Evangelho é algo de muita atualidade, não é nada obsoleto, não é nada místico, é verdadeiro e coerente com as verdades maiores, com as verdades celestiais. Se você pega essa parte aqui do Evangelho, que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos tomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. São João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Isso é do capítulo Há muitas moradas na casa de meu Pai. O que se entende por isso? É que a única morada celeste que existe não é a Terra. Não tem como ser a Terra. Um planetóide pequeno do sistema solar, onde temos vários outros sistemas grandiosos, com várias moradas celestiais. E o título do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai é o universo infinito. E as muitas moradas são os diversos mundos habitados ou não. Mundos físicos e mundos espirituais, ou seja, planos espirituais que existem no universo infinito, onde ficam aqueles espíritos no estado da erraticidade. O que vem ser a erraticidade? A erraticidade é o intervalo entre uma encarnação e outra. Então, quando nós retornamos à pátria espiritual, nós ficamos num local chamado plano espiritual, que se chama o período de erraticidade, ou seja, entre uma encarnação a outra. E esse plano em que nós ficamos, ele é proporcional ao nosso estado evolutivo. Ele é proporcional às nossas vibrações, às nossas energias, ao nosso psiquismo, ao peso específico da nossa alma. Então, isso também são moradas da casa do Pai, onde muitos espíritos ficam após o desencarne, de acordo com esse peso específico da alma. E lá ele fica juntamente com outros espíritos que se ligam por afinidades, criam grupos de estudo, geralmente são colônias espirituais, onde as pessoas se preparam, fazem um levantamento daquilo que fez correto ou que não fez, né? Porque Jesus diz: a cada um será dado de acordo com as suas obras. E lá a gente colhe o que a gente plantou, né? De positivo ou de negativo. O importante é que a gente tem conhecimento, tem consciência disso, a gente estuda, a gente se melhora e volta a viver e volta a encarnar para que possa evoluir, colocando em prática. Porque a gente evolui também no plano espiritual. É claro que a gente evolui, a gente estuda, a gente aprende e tudo mais. Há um crescimento da alma, mas é preciso que essa alma, que esse espírito retorne ao plano físico para que ele possa colocar na prática, na vida de relação, aquilo que ele precisa praticar para crescer, para evoluir, para se educar. E através dessa passagem, Jesus nos traz uma grande esperança quando ele diz: não se turbe o coração, não fique perturbado, não fique triste, porque eu vou para a espiritualidade maior e lá vos vou preparar o lugar, para que cada um será dado de acordo com as suas obras,
E após eu ir e ter preparado esse lugar, eu voltarei e os levarei lá para onde eu estiver, estejais vós também. Então, que mensagem de otimismo, de confiança e de esperança que essa passagem do Evangelho nos traz. Isso tem a ver com, isso deixa claro que a Terra não é a única morada do ser humano, não é a Terra unicamente que existe. Existem outros mundos, outras habitações, e que o Espírito ele é universal, ele não é preso definitivamente a determinado local, não existe um local circunscrito, definido no mundo espiritual de sofrimento e dor, mas existem locais que são proporcionais ao nível de evolução de cada espírito que desencarna. Ele vai curtir, ele vai colher aquilo que ele plantou e vai estudar e vai aprender e terá outras oportunidades. Não haverá também um local circunscrito somente de felicidade, que seria o céu, né? O céu tão propagado como um local circunscrito, que não existe esse local circunscrito, mas existem muitos locais, né, de luzes diferentes, moradas diferentes da casa do Pai, tanto no plano físico como no plano espiritual. E cada um vai para locais proporcional ao seu estado espiritual de progresso adquirido durante a última encarnação. E depois ele volta a viver. Então Jesus faz, através dessa passagem, ele nos traz essa grandiosa esperança, né? Essa esperança de que ninguém está condenado taxativamente, categoricamente, a um local de sofrimento e dor, e nem ninguém também está tão preparado, tão evoluído espiritualmente para ir para um local definitivo, circunscrito, de felicidade. É claro que existem esses locais diferenciados, desses planos espirituais diferenciados, que lhe causa a felicidade proporcional que você já adquiriu diante da sua evolução espiritual. Então essa passagem ela é muito atual e nos mostra também, a partir desse momento, a destinação da Terra. A Terra é uma morada celestial, em que espíritos ainda não muito evoluídos, né? Nós saímos de planetas primitivos para planetas de provas e expiações, e agora nesse momento estamos saindo para esse planeta de regeneração, em que essa morada, muitos habitantes da Terra, né? Nós temos o quê? Nós temos quase 8 bilhões de habitantes aqui da Terra. Muitos voltarão a habitar o planeta Terra, né? Porque existe a passagem do Evangelho que diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. Como se pode herdar a terra, senão através de novas reencarnações? Então, muitos espíritos agora estamos sendo preparados para ficar aqui no terceiro milênio, para herdar a terra no terceiro milênio, através de novas encarnações. Aqueles espíritos que progrediram, que prosperaram, que fizeram progresso espiritual através das lições do Evangelho de Jesus, das primícias do Evangelho, das filigranas de luz que o Evangelho de Jesus nos oferece, de forma didática e pedagógica, porque a didática de Jesus, os recursos que Jesus utilizava para promover o esclarecimento às pessoas, as pessoas que conviviam na época, e depois os apóstolos continuaram ensinando, o recurso pedagógico que Jesus utilizava eram as parábolas, e a sua didática era ele descrever de acordo, ele proferia de acordo com o público, com o segmento que ele estava em contato. Ele, como um professor por excelência, né, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, porque ele foi o maior de todas essas categorias, porque ele conhecia na essência o psiquismo humano. Então Jesus aproveitava as parábolas de forma didática para esclarecer as pessoas. Os apóstolos às vezes diziam para ele: mestre, eu não entendi nada do que tu falaste.
naquele ensinamento. Aí diz que de noite à noite Jesus ensinava, divulgava, conscientizava em espírito e verdade o sentido daquelas parábolas. E no outro dia eles se aproximavam de Jesus e diziam: mestre, agora eu sei o significado daquele teu ensinamento. Então Jesus usava sim as parábolas, era o seu recurso didático, muito pedagógico, para conscientizar as pessoas. Só às margens do mar da Galileia, Jesus proferiu 8 parábolas que falavam sobre o reino dos céus, como fazer para conseguir a vida eterna. Ele também falava de como era o reino dos céus, nessas 8 parábolas que ele falou, que ele proferiu, às margens do mar da Galileia. E entre a festa dos tabernáculos e da Páscoa, ele proferiu 19 parábolas que continuavam falando sobre o conflito do bem e do mal, né? O que o homem deveria fazer, trabalhar para conquistar o reino dos céus. E depois, na última semana dele em Jerusalém, ele fala mais 6 parábolas falando sobre o julgamento final e a consumação do reino. Então, se a gente pegar, Jesus ao todo profere 36 parábolas só de ensinamentos que ele proferia de acordo com o público com o qual ele estava convivendo. Se estava com lavradores, ele proferia uma parábola que tinha a ver com o campo. Se estava com os potentados, com os poderosos, ele proferia parábolas que tinha a ver com o poder, com o abuso do poder. Se ele estava no meio de comerciantes, todo e qualquer segmento ele usava uma parábola proporcional ao nível de entendimento e que tinha a ver com aquela categoria. Então, eis aí a importância dos ensinamentos de Jesus, que são as parábolas, como esta: há muitas moradas na casa de meu Pai. É um ensinamento que condiz sim com essas verdades maiores de que nós não estamos sós e não temos uma destinação bem definida, bem categórica de sofrimento ou de dor, mas proporcional àquilo que nós já conquistamos de evolução. Então Jesus, ao subir para a espiritualidade, depois que ele ressuscita, né? Que ele ressuscita em espírito e verdade, que ele ressuscita em corpo espiritual, e ele passa 40 dias com os discípulos, com os apóstolos e com pessoas, e chega um momento que ele sobe no topo do Monte das Oliveiras, e lá tem até um templozinho pequeno, né? Assim, tipo uma torre onde representa o local que ele esteve pela última vez, e ele sobe aos céus. É quando ele disse essa passagem que está em São João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, que ele fala que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então mostra aí, a astronomia prova isso, né? Que existem outros sistemas, outras galáxias no nosso sistema solar, que é uma estrela de 5ª categoria. Nós temos 9, 10 planetas que circulam em torno dela. Imaginemos nós uma estrela de 4ª grandeza, de 3ª, de 1ª e de 2ª grandeza, os mundos que circulam em torno dessas estrelas, levando populações e mais populações, humanidades e mais humanidades dotadas de razão, de inteligência, de discernimento. O nosso planeta, sim, não resta dúvida, é uma morada celeste que já atingiu um significativo grau de evolução espiritual, científica, tecnológica, cultural e tudo. Mas falta desenvolver a asa da moralidade, né? Da espiritualidade, dos sentimentos, dos valores que o Evangelho de Jesus profere para nós, que são os valores morais, os valores imortais, os valores do Espírito, né? E se a gente analisar, atualmente nós estamos sendo chamados para que a nossa morada celeste, que é a Terra, possa mudar de categoria, né? Sair de planeta de provas e expiações e entrar na categoria de regeneração.
Então é preciso que seja feito uma limpeza, uma higienização, tanto no aspecto físico como no aspecto espiritual. A humanidade da Terra, a população terráquea, tem que mostrar, sim, um resultado adquirido depois de 2020 anos, ou até mais, se a gente colocar a primeira grande revelação, que foi Moisés, dizendo o que fazer, né, através das leis de Deus. Embora Moisés tenha criado as suas leis civis, as leis mosaicas, e atribuiu que eram divinas e que não tinha nada a ver, e que ele responde por isso, por ter criado as suas leis civis, que eram necessárias por conta de uma humanidade ainda rústica. Então ele precisou criar suas leis civis, que era a pena de talião, olho por olho, dente por dente. A primeira grande revelação de Deus para com a humanidade, onde as pessoas passam a ter uma noção coerente de um Deus único, um Deus que não podia ser descrito ainda em toda a sua plenitude, e ainda hoje também não é, porque não temos essa capacidade, essa competência. Aí Moisés teve que criar as leis civis para ver se curvava aquele povo rústico e grosseiro, que depois da peregrinação pelo deserto sofreu muito e quis distorcer a unicidade da existência, e quis distorcer o Deus único, o Deus de Moisés, dos 10 mandamentos. Aí, depois de 1800 anos, a humanidade tendo amadurecida, aí vem Jesus, que é aquele que mandou todos os seus antecessores, todos os seus profetas, todos os profetas da antiguidade de 5.000 anos atrás, que já existiam nos continentes da Terra, na Ásia, na África, na Índia, na Europa, toda parte ele mandou missionários da luz, preparando as pessoas para o dia do seu advento. Aí nós tivemos depois Moisés, que é a primeira grande revelação, que vem explicando o que fazer, e depois de um certo tempo vem Jesus como uma segunda grande revelação, para dar continuidade, já a humanidade tendo já amadurecido um pouco. Vem Jesus e passa a ensinar o seu evangelho, a sua doutrina de luz, e quando ele fala a palavra amor, o mundo estremece, porque até então só se falava da justiça divina, um Deus rígido, um Deus que castiga, um Deus que se arrepende, um Deus que manda destruir, que manda violentar. Isso deve ter feito parte das leis mosaicas, porque os 10 mandamentos não falavam e não falam sobre isso. Aí depois desse tempo todo vem Jesus representando o amor. Quando ele fala a palavra amor, o mundo estremece. E Jesus vem mostrar como fazer, porque Jesus não só ensinava, mas vivenciava, exemplificava. E Jesus foi a grande revelação que a todos ensinou com muito amor e carinho, que a todos preparou, que a todos exortou para que seguissem. Ele diz: quem vier após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Eu sou a luz do mundo, eu estou no caminho, na verdade e na vida. Aquele que está comigo terá a vida eterna. Então Jesus faz toda uma pleiade de ensinamentos superiores, preparando a sua humanidade, a posteridade que viria depois dele, preparando para que, porque ele sabia que chegaria um tempo que seria cobrado todos os ensinamentos da lei, porque a lei de Deus é a lei do progresso, né? Tudo progride, desde as bactérias, os fungos, o vírus, todos são seres que estão em processo de crescimento e de evolução. Então imagine o ser humano, né? Esse ser, essa obra divina, esse engenho da criação divina, esse é que tem que crescer, que evoluir e que progredir. E assim sendo, é chegado esse momento em que nós estamos prestes a subir um degrau na escada de Jacó, que é o processo evolutivo dos mundos, em que a Terra sairá da categoria de provas e expiações para um planeta de regeneração.
e é necessário que tenhamos progresso a mostrar. É necessário que tenhamos tido evolução. É necessário que tenhamos construído em nós, na nossa essência espiritual, da nossa imortalidade, que nós tenhamos construído esta evolução, esse progresso espiritual, para que possamos nos tornar dignos de fazer parte dessa nova morada celeste que é a própria Terra. E aqueles que já progrediram bastante poderão ir nascer, reencarnar em outros planetas mais evoluídos do que a Terra. Ou então possam também voltar à Terra para que possam contribuir no progresso desta humanidade que ora dá um salto qualitativo. Então, meus amigos, meus companheiros, internautas, este é o objetivo deste Momento Espírita de hoje, falar um pouco sobre essa passagem do Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse eu já vou-lo teria dito. E Jesus nos faz uma promessa de esperança, Jesus nos lança a esperança mostrando que nós temos diversas opções para viver. Nós não somos destinados a viver eternamente na Terra ou eternamente em um céu monótono, porque o que existe na casa do Pai são muitas moradas dinâmicas, onde se estuda, onde se progride, onde se faz curso, onde se prepara para evoluir, para crescer, ou aqui na Terra, ou em outras moradas celestes, físicas, no próprio sistema solar, em outros sistemas, Através dessa doutrina de luz, que é um terceiro chamado, uma terceira grande revelação, que vem nos mostrar por que fazer. Se Moisés orientou o que fazer, Jesus veio mostrar como fazer, ensinou e vivenciou, mostrando o Espiritismo como terceira grande revelação, religião, ciência e filosofia, filosofia, ciência e religião, vem mostrar por que fazer, por que nós precisamos crescer, por que nós precisamos evoluir, porque temos que dar satisfação ao Criador, que nos ama incondicionalmente e que cria as suas leis para o progresso, que a lei de Deus é a lei do progresso. Então, que possamos refletir nessa passagem de hoje, do Evangelho de Jesus, de São João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, que a gente possa fazer uma reflexão profunda a esse respeito e entender o que está acontecendo conosco na atualidade, que não é vamos dizer assim, não é uma infelicidade, uma desgraça, mas é uma oportunidade de crescimento, de progresso espiritual, porque nós estamos em Deus e Deus está em nós. Deus nos ama infinitamente, incondicionalmente, porque nós somos seus filhos e herdeiros também do universo. Muita paz a todos e boa reflexão nesse tema de hoje. Até breve.